Olá, meus amigos do Twitch, muito boa noite para vocês. Boa noite para quem está no Brasil. Boa tarde para quem está acompanhando desde aqui dos Estados Unidos. Boa noite para o pessoal da África, também da Europa. Bom dia para o pessoal da Ásia, Oceania. Eu sou o Gustavo e aqui estamos ao vivo e a cores com o nosso canal 4SA Flórida, com mais um hangout sobre o grupo Bilderberg. Vamos a essa vinheta, a vinheta aqui de abertura, espero que funcione e já voltamos. Muito bem, aqui de volta vocês hoje, privilegiados, os primeiros que eu começo a transmissão. Vou agora começar a transmissão também pelo Facebook, na minha página, e também pela página O Brasil de Fora do Brasil. Começando aqui, na minha página. Muito boa noite a todos os amigos do Facebook, eu sou o Gustavo e aqui estamos ao vivo e a cores com o nosso canal 4SA Flórida em mais um hangout revelador sobre o grupo Bilderberg. Já transmitindo também pelo Twitch. E agora aqui também pela página O Brasil, ou melhor, pela minha página do Facebook. E vamos começar aqui também pela página O Brasil de Fora do Brasil. Aqui já deu uma paradinha, sempre dá, voltou. Vamos lá. Esperando aqui pela página O Brasil de Fora do Brasil. Muito boa noite para todos os amigos da página O Brasil de Fora do Brasil. Boa tarde para você que acompanha desde aqui dos Estados Unidos. Bom dia para você que acompanha desde a Ásia e Oceania. Muito boa noite para aqueles que estão na Europa e também no continente africano. Eu sou o Gustavo e aqui estamos ao vivo e a cores com o nosso canal 4SA Flórida. Hoje transmitindo simultaneamente pelo Twitch, pela página O Brasil de Fora do Brasil e também pelo Facebook. Já deu uma paradinha aqui, voltou. Esse hangout sobre o grupo Bilderberg. Começando agora pelo canal no FoiceTube. Vamos lá. 3, 2, 1, já! Muito boa noite. Um grande abraço para todos. Espero que vocês tenham desfrutado de um fim de semana na graça e na paz do Senhor e Salvador, do Redentor das nossas almas. Eu sou o Gustavo. E aqui estamos ao vivo e a cores com o nosso canal 4SA Flórida, com mais um hangout, hoje segunda-feira, feriado nacional, aqui em todos os Estados Unidos. E eu quero começar saudando com muito boa tarde você que estará acompanhando desde aqui dos Estados Unidos. Muito boa noite para todos aqueles que estão no Brasil, também na Europa, também na África. E muito bom dia para aqueles que estarão acompanhando da Ásia Oceania. Estamos com transmissão simultânea e direta através do Twitch. Se você ainda não se inscreveu no canal no Twitch, vai lá, dá uma olhadinha, twitch.tv/4SA Flórida. Também transmitindo para os nossos amigos da página O Brasil de Fora do Brasil. Na minha página do Facebook também e aqui para o pessoal do FoiceTube. Eu sou o Gustavo, um prazer estar aqui com todos vocês e vamos saudar as pessoas que já estão aqui. Muito bem, o Maverick, boa tarde, o Roger Leite, Tadeu Reis, a Marcos Rosado, Luciano Soares de Oliveira, Henrique WG, Ana Paula Bachega. Opa, dá uma puladinha aqui, voltando, rapidinho. Caramba, já tem muita gente. Já passamos de 100 pessoas aí. E deu uma pulada grande. Vamos lá. Nilda de Souza, Renata de Freitas, Miguel Ângelo, José Eduardo Horta Celso. Um grande abraço para você, meu querido José Eduardo. Adriana Scala, Márcia Cabral, J Designer Gráfico, Glória Camilo, Ayrton NBA, Rose Mesquita, Lu Gomes, Wagner Pirâmide, Carlos Falcão da I9 Life, Germano Weber, Alain Miguel, Carlos Falcão, Cíntia Rosa, Ari Davi, quem mais? Marcelo Soares da Silva, muita gente chegando, Norma, Sueli Santos, Rose Mesquita, Miriam Bon Silva, Eleni Almeida,
Quem mais? Silvio Angelino, John Davidson Kamikaze. Quem mais? Miriam, já falei, Rose Mesquita, Acebuli, Fábio Azevedo, Débora Loirinha, muita gente aí já presente. Aqui na página do Facebook, na minha página, me permita aqui ver quem já chegou. Janilda Ribas, Denise da Assunção, Aurélio Laborda, Daniel Silva, Dene Vilas Boas, Raidene Oliveira, Fernanda Cássia Soares, Sirlene Reis, Lourdes Ferreira Pinho, Denise da Assunção, boa noite para você também. Araci Goulart, muito boa noite. Lourdes Ferreira Pinho, boa noite. Muito boa noite para todos vocês que estão acompanhando aqui pelo Facebook. Vendo aqui pela página O Brasil de Fora do Brasil, o Alejandro Lecter, Damião José, a Salles Adelson, a Márcio Alves e mais gente chegando por aí. Bom, hoje contando com a colaboração de 2 assistentes. Vou apresentar para vocês a primeira assistente, Alexa, drum roll. Essa é a Alexa. Agora, o segundo assistente. Hey Google, give me a beat. My friend here can throw down some beats. Yeah! Yeah! Muito bem. Mais uma pergunta. Hey Google. Hey Google. What do you know about Build-A-Bear Club? I couldn't find anything related to Build-A-Bear Club. Okay, Alexa. What do you know about Build-A-Bear Club? Tampouco Alexa? Já sei qual é o erro. Vamos lá. Hey Google, what do you know about Build-A-Bear Group? I couldn't find anything related to Build-A-Bear Group. That too? Alexa deu tilt, tá acesa aqui. Mas vamos lá, meus amigos. Vamos dar início a esse Hangout. Já introduzi as minhas 2 secretárias. E, como vocês sabem, estamos falando sobre esse grupo aqui. Essa é a versão norte-americana, The True Story of the Build-A-Bear Group, do Daniel Stulin, que é um jornalista da Ucrânia, ucraniano, especialista no grupo Build-A-Bear. E mostrando aqui para vocês e também para o pessoal do Twitch. E também tenho, que foi mandado carinhosamente pelo casal de Recife, o livro em português, sendo que a versão em português é muito diferente da versão em inglês. E eu gostaria de começar aqui com a versão em inglês, que diz o seguinte, um fato importante aqui. Vou encontrar aqui a página rapidamente. O presidente do grupo Bilderberg, eu já li para vocês alguns dos assistentes do Obama, que quase todos eram do grupo Bilderberg, que foi um grupo fundado em 1954. O que houve, Google? Um grupo fundado em 1954 e pegou esse nome porque a primeira reunião foi realizada no Hotel Bilderberg, numa cidade pequena da Holanda, chamada Oosterbeek. Onde está a página aqui? Já tinha deixado separado. Mostrar para vocês algo muito importante que eu estava pesquisando. Está aqui. Presidente do grupo Bilderberg. His Royal Highness, the Prince of the Netherlands. Ou seja, o presidente do grupo Bilderberg nada mais é do que o príncipe da coroa holandesa.
E por que, Gustavo, isso é importante? Ora, nós sabemos que são 13 famílias que querem governar o mundo, correto? Sendo que a terceira família é a família dos merovíndios. Família essa que descende dos antigos reis da Europa medieval. Família da qual, segundo eu pude apurar e pude estudar, sairá o anticristo. Lembrando que o anticristo, para convencer os judeus de que ele é o profeta, o Messias esperado, ele vai ter que provar que ele é da linha, ou da linhagem do rei Davi, da descendência do rei Davi. E uma outra coisa importante a ser dita é que esses judeus que são considerados casarianos, de judeus eles não têm nada. O que aconteceu foi que no passado o rei Casar converteu-se ao judaísmo e todo o povo, para satisfazer o desejo do rei, também tomou o mesmo passo. Então, por exemplo, o grupo Bilderberg, a família Bilderberg, por exemplo, eles são descendentes desses reis, ou desse povo, dos casarianos. E alguns se consideram judeus. Lembrem-se que a própria palavra diz sobre os dados à violência entre o teu povo e aqueles que se dizem judeus, mas na verdade são sinagoga de Satanás. Não estou aqui para defender os judeus, não sou puxa-saco de judeu, mas reconheço sim que a salvação vem deles. Porque o meu Salvador, o seu Salvador, o Salvador de todo aquele que crê, ele é judeu. Então nós temos que colocar, fazendo parafraseando aqui o programa que muita gente ouve aí no Brasil, vamos colocar os pingos nos is. O grupo Bilderberg e famílias que derivam desse grupo se dizem descendentes de judeus, mas na realidade eles são descendentes de casarianos, que por sua vez também fazem parte da linha genealógica dos merovíndios, que é a 13ª família, que supostamente é uma família que deriva ou está na árvore genealógica dos reis da era medieval da Europa, família da qual virá o anticristo. E nós temos aqui várias pessoas, eu tenho uma lista aqui com, quase 300 pessoas ou mais, que já participaram ou que participam de todas as reuniões do grupo Bilderberg, que começou, como já foi dito, em 1954, numa pequena cidade na Holanda. E o presidente desse grupo é o príncipe da Holanda. A Holanda, que é um país pequeno, simpático, já tive o prazer de conhecer. A Holanda, que é um dos países mais liberais da Europa, onde começou toda essa coisa de uso recreativo ou recreacional da maconha, onde você pode caminhar pelas ruas e escolher uma mulher que está ali se expondo como se fosse um manequim numa loja para você ter sexo e outras coisas mais. A Holanda, que hoje é considerada o lixo da Europa e que também foi invadida por muçulmanos. A Holanda, que teria sim uma chance de se reerguer caso aquele candidato da direita conservadora tivesse ganho. Mas nós sabemos que tudo isso que está acontecendo e as outras coisas que ainda hão de acontecer estão, por assim dizer, acontecendo com a permissão do Eterno, porque nós somos a última geração e estamos nos aproximando numa grande velocidade ao fim. Então, meus amigos, vamos já direto ao livro em português. Vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Aqui está. Infelizmente, as pessoas que estão acompanhando pelo Twitch e também pela página O Brasil de Fora do Brasil e também pela minha página no Facebook não poderão ver, mas vocês poderão ouvir. Eu vou ler aqui uma parte, algo muito interessante, e depois nós vamos ver o que tudo isso tem a ver com o nosso querido Brasil. Diz assim: o tema de hoje é Grupo Bilderberg, seus membros e suas pautas.
Nós, meu amigo Billy quer participar também aqui do Hangout. Já nos outros 2 Hangouts eu falei sobre os membros, alguns membros, como o pessoal que assessorava o Obama, também ex-presidentes americanos e também de outras nações, a ONU que está metida até o pescoço, e hoje vamos falar de mais alguns. Então aqui diz assim: imagine um clube onde os mais importantes presidentes, primeiros ministros e banqueiros do mundo se mesclam entre si, onde a realeza está presente para assegurar-se de que todo mundo vai bem, onde a gente poderosa, responsável por iniciar as guerras, influir nos mercados e ditar as suas ordens, diz à Europa inteira o que nunca se atreveu a dizer em público. O livro que tem entre as mãos pretende demonstrar que existe uma rede de sociedades secretas. Veja que está no plural, não fala apenas de uma, mas uma rede, quer dizer, uma network de sociedades secretas, que planeja pôr a soberania das nações livres sob o jugo de uma legislação internacional administrada pela Organização das Nações Unidas, ONU. Ou seja, o que eles querem que todos os países abdiquem da sua soberania e que a ONU seja a instituição, o órgão que governe todas as nações. O mesmo está sendo feito na América do Sul através da URSAL, UNASUL, através do Mercosul, onde o próprio o cananeu, o vampirão do Temer, tem um áudio que rola aí no FoiceTube, onde ele orgulhosamente diz que, por ser um advogado constitucionalista, ele incluiu na Constituição do país um artigo dando essa brecha, essa grande abertura para que seja instituído um só judiciário, um só legislativo, um só poder executivo, baixo ou sob o comando da URSAL, que nada mais é do que o retrato da ONU, que também se espelha na União Europeia, e tudo começou, vocês que já acompanham o canal sabem disso, tudo começou com o famoso plano Callard, o plano eugenista Callard. Continuando aqui, diz o seguinte, onde eu parei, está aqui. Esta rede está dirigida pelo mais secreto dos grupos, o Clube Bilderberg. A razão de que ninguém queira descobrir esta conspiração e opor-se a ela é, nas palavras do jornalista francês Thierry de Segonzac, co-presidente da Federação da Indústria do Cinema, dos Meios Audiovisuais e Multimídia, muito simples. Os membros do Clube Bilderberg são muito poderosos e onipresentes para desejar ver-se expostos dessa forma. Qualquer mudança de regime no mundo, qualquer intervenção sobre o fluxo de capitais, qualquer modificação no estado do bem-estar é plausível, se em um desses encontros seus participantes o incluem em sua agenda. Segundo Dennis Healey, ex-ministro da Defesa britânico, o que passa no mundo não acontece por acidente. Então guarde isso. Você daí do Twitch, você da página no Brasil, de fora do Brasil, daqui do Facebook, e quem está acompanhando pelo FoiceTube. O que acontece no mundo não acontece por acidente. Não existe coincidência. Não existe o acaso. O que acontece no mundo tem uma razão de ser. O Brasil está desse jeito, está passando por esta situação, está enfrentando toda essa corrupção, esse esquema criminoso, fatídico, que foi montado logo após a saída dos militares, na entrega daquela conversinha fiada da anistia, direta já. Desde aquele tempo, o que vem acontecendo no Brasil não está acontecendo por acaso. O que acontece no mundo, sejam catástrofes, sejam crises financeiras, quedas de governos, tudo tem um sentido. Nada acontece por acaso. Continuando. Onde eu parei, está aqui. O que passa no mundo não acontece por acidente.
há quem se encarregue de que ocorra. A maior parte das questões nacionais ou relativas ao comércio estão estreitamente dirigidas pelos que têm o dinheiro. O grupo Bilderberg é o braço financeiro dos Illuminati, e também dos globalistas. O grupo Bilderberg, eles controlam os grandes bancos, financeiras, as bandeiras de cartão, as empresas de cartão de crédito, seja Visa, Mastercard, seja American Express, eles controlam tudo isso, os bancos federais, o Fundo Monetário Internacional, então eles controlam tudo isso. São pouquíssimos os países, podemos contá-los nos dedos de uma das mãos, que o grupo Bilderberg não tem os seus tentáculos postos aí, principalmente no Banco Federal. Por que você acha que a Casa da Moeda foi falida intencionalmente? Por quê? Por que você acha que agora o real, o dinheiro brasileiro, está sendo impresso lá fora, em outros países? Já se perguntou por isso? Continuando. Diz aqui, onde eu parei, a maior parte das questões nacionais ou relativas ao comércio estão estreitamente dirigidas pelos que têm o dinheiro. Os sócios do Clube Bilderberg decidem quando devem começar as guerras. Não em vão, ganham dinheiro com todas elas. Quanto devem durar? Nixon e Ford, quer dizer, dois ex-presidentes americanos, foram defenestrados por acabar a guerra do Vietnã demasiado cedo. E por que eles foram defenestrados? Porque com a guerra do Vietnã, e esse fim de semana até passou esse filme, e eu vi justamente por causa disso. Se vocês tiverem oportunidade de ver, é um filme antigo com o Denzel Washington, chamado American Gangster, onde o Denzel Washington, ele furou a máfia das drogas, a italiana e também a asiática, e ele, como afro-americano, tornou-se o rei das drogas em Nova York. Como assim? Ele utilizava-se da guerra do Vietnã e transportava drogas que vinham diretamente do país do Vietnã, cocaína nível 4, quase totalmente pura, e vendia nas ruas de Nova York a um preço bem abaixo do mercado. E ele ficou milionário com isso. Então, a guerra do Vietnã foi uma guerra que os Estados Unidos não tinha nada que fazer ali. Os Estados Unidos foi empurrado para essa guerra por forças ocultas, por pessoas poderosas, instituições poderosas, que levaram o país a essa guerra, onde o país obteve a sua primeira derrota em uma guerra, primeira e única, e com isso, além da derrota, eles fizeram muito dinheiro vendendo armas e também trazendo papoula, trazendo ópio, trazendo a droga para implementá-las aqui nos Estados Unidos. Isso não é falado em nenhum canal de televisão, em nenhum programa de reportagem, porque isso não interessa. Isso não interessa que as pessoas saibam. Não interessa que as pessoas saibam que existe, como já lemos anteriormente, uma rede de sociedades secretas dispostas a acabar com a sua liberdade, com a minha liberdade, com a nossa liberdade, controlando o que comemos, onde gastamos, onde estudamos, que medicina tomamos e até o que pensamos. Então, abra os seus olhos, não perca o seu tempo vendo aquilo que não presta. Desligue a sua televisão da Rede Esgoto, da Record Inferno ou qualquer outro canal. Procure abrir a sua mente para que você possa entender o que está ocorrendo ao seu redor. Continuando aqui, diz o seguinte: Nixon e Ford foram defenestrados por acabar a guerra do Vietnã demasiado cedo. Quando devem acabar? O grupo havia planejado o fim das hostilidades para 1978. E quem deve participar? Eles decidem as mudanças fronteiriças posteriores e também quem deve se beneficiar da reconstrução. Os membros do Bilderberg possuem os bancos centrais e, portanto,
estão em posição de determinar os tipos de interesse, a disponibilidade do dinheiro, o preço do ouro e que países devem receber quais empréstimos. Simplesmente movimentando dinheiro. Os sócios do Bilderberg ganham bilhões de dólares. Sua única ideologia é a do dólar e sua maior paixão, o poder. Desde 1954, os sócios do Clube Bilderberg representam a elite de todas as nações ocidentais: financeiros, industriais, banqueiros, políticos, líderes de corporações multinacionais, presidentes, primeiros-ministros, ministros de finanças, secretários de Estado, representantes do Banco Mundial, da OMC, Organização Mundial do Comércio, e do FMI, Fundo Monetário Internacional, executivos dos meios de comunicação e líderes militares. Um governo na sombra. Essa é a expressão para Deep State, para Shadow Government ou para o Establishment. Um governo na sombra que se reúne em segredo para debater e alcançar um consenso sobre a estratégia global. Todos os presidentes americanos, desde Eisenhower, pertenceram ao clube. Aí, vai anotando. Também Tony Blair, ex-primeiro-ministro da Inglaterra. Assim como a maioria dos membros principais dos governos ingleses. Lionel Jospin, Romano Prodi, ex-presidente da Comissão Europeia. Mario Monti, comissário europeu da competência. Pascoal Lamy, comissário de comércio. José Durão Barroso. Alan Greenspan, que foi um dos presidentes do Federal Reserve Bank aqui dos Estados Unidos, que de federal não tem nada e tampouco é um banco que pertence ao governo. O Federal Reserve Bank dos Estados Unidos é um banco privado e que nunca foi auditado. Chefe da Reserva Federal, Hillary Clinton. John Kerry, a assassinada ministra de Assuntos Exteriores da Suécia. Anna Lindh, Melinda e Bill Gates. Henry Kissinger. A dinastia Rothschild. Jean-Claude Trichet. O cabeça visível do Banco Central Europeu, James Wolfensohn. Presidente do Banco Mundial, Javier Solana. Secretário-geral do Conselho da Comunidade Europeia, o financista George Soros. Especulador capaz de fazer cair moedas nacionais em seu proveito. E todas as famílias reais da Europa. Vejam, todas as famílias reais da Europa. Ah, então quer dizer que a Rainha Elizabeth a reptiliana Rainha Elizabeth também. E o Príncipe Charles, que é aquele que casou com a Diana, que foi sacrificada, ela foi morta, a princesa Diana foi morta, ele é membro de uma tarica. Ele obedece a um sheik saudita, para quem não sabe, ou para quem não sabia. E todas as famílias reais da Europa, junto a eles sentam-se os proprietários dos grandes meios de comunicação. Sim, também pertence ao grupo as pessoas que controlam tudo que lê e vê. Os barões dos meios de comunicação. David Rockefeller, Conrad Black, o agora caído em desgraça, ex-proprietário de 440 meios de comunicação de todo o mundo, desde o Jerusalem Post ao principal jornal do Canadá, The National Post. Edgar Bronfman, Rupert Murdoch, que é o dono da Sky, a mesma Sky que também atua aí no Brasil, e Sumner Redstone, diretor do Viacom, um conglomerado mediático internacional que aglutina virtualmente todos os grandes segmentos da indústria da comunicação. Por essa razão, nunca ouviu falar antes do Clube Bilderberg. Para onde olhar, governos, grandes negócios ou qualquer outra instituição que exerça o poder, verá uma constante: o secretismo. As reuniões da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, OCDE, do G8, da Organização Mundial do Comércio, do Fórum Econômico Mundial, que vai ter agora lá na Suíça, na cidade de Davos, que até já estão fazendo protestos porque o
o cabelinho de espiga de milho, Donald Trump confirmou sua presença. Então, esse Fórum Econômico Mundial, dos bancos centrais, dos ministros da União Europeia e da Comissão Europeia, tem sempre lugar à porta fechada. A única razão que pode existir para isso é que não querem que você, nem eu, saibamos o que trazem entre as mãos. A já clássica desculpa, não é do interesse geral. Significa realmente que não lhes interessa, que o grande público se informe devidamente. É o que eu venho batendo aqui já há pelo menos 2 anos. Quanto mais burro um povo, mais fácil de ser dominado, mais fácil de ser escravizado. Quanto mais idiotizado, imbecilizado e alienado uma nação, mais fácil de serem escravizados por gente que vale menos do que um cocô de pombo. Essa é a realidade. Por isso, abra os seus olhos, sai de frente dessa porcaria, dessa Rede Esgoto, dessa Record Inferno ou qualquer outro canal. Procure se informar. Procure o tempo que você perde vendo essas besteiras. Veja, por exemplo, os vídeos do José Márcio, do professor Loriel, do Mário Filósofo, de gente que tem algo importante para passar para vocês, do canal Casando Verbo, a Carioca no Gelo é 10, e por aí vai. Gente que tem o que falar, gente que tem informações importantíssimas. Marisa, a professora Paula Marisa e tantos outros canais. Não perca o seu tempo com aquilo que somente vai te alienar. Não perca o seu precioso tempo, porque a sua vida, em um futuro bem próximo, vai depender do tempo que você tem investido em se aprofundar, em conhecer o que está acontecendo no mundo nos dias de hoje. Então, como a própria palavra diz, que não devemos gastar o nosso dinheiro naquilo que não é pão, naquilo que não alimenta. Continuando, diz assim: mas, além desses encontros supostamente públicos, existe toda uma rede de cúpulas privadas que desconhecemos por completo. Em fevereiro, lembrando que esse livro foi escrito em 2008, em fevereiro tem lugar o Fórum Econômico Mundial do Davos, o G8, e o Bilderberg em abril, maio, a Conferência Anual do Banco Mundial, FMI, em setembro. De tudo isso, emerge um curioso consenso internacional que, na aparência, ninguém dirige. Este consenso é a base dos comunicados econômicos do G8, a plasmação prática dos programas de ajuste da Argentina e tudo que o presidente americano propõe ao Congresso. Em 2004, se cumpre o 50º aniversário do grupo, que se constituiu de 29 a 31 de maio de 1954 em um hotel da localidade holandesa de Oosterbeek, o Bilderberg, que acabaria dando seu nome à sociedade. O organizador do evento foi o príncipe Bernardo da Holanda. O rascunho das atas de Bilderberg de 1989 diz: esse encontro pioneiro pôs de manifesto a crescente preocupação de muitos insígnes cidadãos de ambos os lados do Atlântico, de que a Europa Ocidental e Estados Unidos não estavam trabalhando coordenadamente em assuntos de importância crítica. Chegou-se à conclusão de que uns debates regulares e confidenciais ajudariam a um maior entendimento das complexas forças que dirigiam o futuro do Ocidente no difícil período pós-guerra. Segundo o fundador, o príncipe Bernardo da Holanda, cada participante é magicamente despojado de seus cargos ao entrar na reunião para ser um simples cidadão de seu país durante toda a duração do Congresso. Por outra parte, um dos membros mais importantes do clube Bilderberg foi Joseph Ratzinger, um sacerdote jesuíta e maçom de grau 33.
Dele se diz que foi o autêntico fundador e organizador do clube. Por estranho que pareça, muito poucas agências de inteligência ouviram falar do próprio clube Bilderberg, que até faz bem pouco. Lord Rothschild e Lawrence Rockefeller, membros-chave de duas das mais poderosas famílias do mundo, escolheram pessoalmente a 100 participantes procedentes da elite mundial com o propósito secreto de mudar a Europa. Então veja bem, o presidente do grupo é o príncipe da Holanda. O autêntico fundador e organizador do clube Bilderberg está aqui, Joseph Ratzinger, um sacerdote jesuíta da mesma ordem do jesuíta comunista do Francisco, e não somente, como se não bastasse que o tal fosse apenas jesuíta, também maçom de grau 33. Aí fica a pergunta, meus queridos, se pode esperar algo de bom? Podemos esperar algo de bom desse grupo? Podemos? Claro que não. E aqui diz mais. Em palavras do Giovanni Agnelli, o agora falecido presidente da Fiat, nosso objetivo é a integração da Europa, como o Kalergi também queria, integrar toda a Europa. Um só idioma, um só executivo, legislativo, judiciário, uma Europa potente. Onde os políticos fracassaram, nós, os industriais, vamos ter êxito. Não se faz nenhuma política, só se mantém conversações banais e de obviedade. Disse o editor do London Observer, Will Houghton, que participou do encontro em 1997. Mas o consenso ao qual se chega é a cortina de fundo da política que se faz em todo o mundo. O príncipe Bernardo da Holanda, pai da rainha Beatriz e íntimo do príncipe Felipe da Grã-Bretanha, ou seja, do Philip, acrescenta que, quando os representantes das instituições ocidentais abandonam a reunião, levam consigo o consenso do grupo. Estes debates limam diferenças e conseguem chegar a posições comuns. Por isso tem uma grande influência sobre seus participantes. O que costuma ocorrer, quase por acaso, é que a partir desse consenso, os onipotentes interesses comerciais e políticos, através dos meios de comunicação, conseguem que a política dos governos seja a mesma, mesmo que seus interesses particulares sejam ostensivamente diferentes. Aí aqui nós temos uma pequena lista de convidados. Vamos ver essa lista de convidados. 310 pessoas acompanhando pelo FoiceTube. Muito obrigado. Vamos lá. Ninguém pode comprar um convite para um dos encontros Bilderberg, embora muitas multinacionais tentassem. É o comitê diretor quem decide a quem convida. O que o periódico londrino The Guardian denomina um Bilderberger não mudou nos últimos 50 anos. Um socialista fabiano. Socialismo fabiano é um movimento do socialismo utópico de corte elitista que toma seu nome do Fábio, o general romano que enfrentou a Aníbal e o conteve sem enfrentar-se a ele, à espera de que chegasse o momento oportuno. Os socialistas fabianos propunham a expansão das ideias socialistas através de uma paciente e progressiva instilação da ideologia socialista entre os círculos intelectuais e de poder. Então, assim que os militares saíram do poder, essa sociedade fabiana se apoderou praticamente das instituições de ensino no Brasil e desde então eles vêm programando a mente dos jovens para que a situação chegasse no ponto que está. Por isso, perdoa a minha analogia, mas aquelas pessoas que pensam que com um voto numa urna eletrônica vai mudar a situação no Brasil é ser muito inocente. É ser muito inocente.
é aquela pessoa que crê em Branca de Neve e 7 Anões, Super-Homem, Mulher Maravilha, que crê em duendes, que crê em super-heróis, que crê em contos de fadas como a Chapeuzinho Vermelho e por aí vai. Meus amigos, eu volto a repetir aqui com todas as letras. Se não houver uma intervenção militar no Brasil, adeus. Adeus, Brasil. Se você tiver condições, vaza, saia do país. Vá para bem longe. Caso você não possa sair do país, vá para um lugar que a rua não tenha nem nome, nem asfalto. Compre uma casinha, monte uma roça, plante para você mesmo, economia de subsistência, mas fuja das grandes cidades. Saia do país. Se não houver uma intervenção militar, não pense você que Bolsonaro vai dar jeito nesse esquema, nessa estrutura que já vem sendo montada há mais de 30 anos. Vocês acham que em 4 anos, se é que ele ganha, ele vai conseguir desativar, derrubar, desfazer uma estrutura de mais de 30 anos? Se com 8 anos de socialismo marxista que tivemos aqui na América através do Barack Hussein Bostama, está difícil desfazer o que ele fez. Com 8 anos apenas. Imagine no Brasil com mais de 30 anos. Imagine no Brasil. Então, se não houver uma intervenção militar, conselho de amigo, vaza. Sai do país. Porque falta isso para que o comunismo seja implantado no Brasil. E cada vez mais, dentro do Congresso, cresce o apoio ao parlamentarismo, que é apoiado pelo Mateus, o motorista de um dos piores terroristas, se não pior, da história desse país, o Marighella. Então, continuando aqui. Segundo uma fonte do comitê diretor do grupo, os convidados devem vir sozinhos, sem esposas, amantes, maridos ou noivos. Os assistentes pessoais, quer dizer, guarda-costas fortemente armados, normalmente ex-membros da CIA, do MI6, quer dizer, serviço secreto lá da Inglaterra, e do Mossad, não podem assistir às conferências e devem comer em um aposento à parte. Nem sequer o assistente pessoal do David Rockefeller pode acompanhá-lo durante o almoço. Fica explicitamente proibido que os convidados concedam entrevistas aos jornalistas. Para manter sua aura de hermetismo, os participantes alugam um hotel completo durante toda a duração do congresso, normalmente de 3 a 4 dias. Agentes da CIA e do Mossad encarregam-se de limpar até a última dependência. Revisam-se os planos do estabelecimento, investiga-se ao pessoal e manda-se à casa a qualquer um que levante a mínima suspeita. Agentes de polícia com uniformes negros inspecionam com cães cada um dos veículos de fornecimentos. Não fica nada para remover e depois escoltam aos transportadores até a entrada. Guardas armados patrulham os bosques colimitados e gorilas com microfones vigiam todos os acessos. Qualquer que se aproxime do hotel sem possuir uma parte do globo terrestre é devolvido por onde veio. O governo nacional anfitrião se responsabiliza pela segurança dos assistentes e de seu entorno. Isso inclui um generoso desdobramento de militares, membros dos serviços secretos, agentes da polícia local e nacional e guardas privados. Nada é muito para proteger a intimidade e a segurança dos todo-poderosos membros da elite mundial. Os assistentes não estão obrigados a seguir as normas,
e regulações que qualquer outro cidadão mundial teria que cumprir, tais como, por exemplo, passar pelas alfândegas ou apresentar vistos. Quer dizer, o pessoal é convidado, eles vão para um país e somente por serem convidados do grupo Bilderberg, eles não precisam passar pela alfândega e nem pegar visto. Então, todos os países, pessoal, estão metidos nessa falcatrua. Não tem ninguém inocente. Todos os países. Eu volto a repetir. Falta muito pouco para a implantação do comunismo no Brasil. Muito pouco mesmo. Se não houver uma intervenção militar, o Brasil acabou. Não estou sendo fatalista, não estou sendo profeta de desgraças, estou falando o óbvio. Se não houver uma intervenção militar, já era o Brasil. E uma vez o Brasil caindo, todo o continente sul-americano também vai cair nas mãos desse pessoal. Porque, de uma forma ou outra, os países ali da América do Sul dependem do Brasil. A Argentina, por exemplo, se o Brasil parar de produzir geladeira, fogão, forno, etc., na Argentina o pessoal morre de fome. Porque toda geladeira, fogão que eles têm na Argentina vem do Brasil. Você sabia disso? Sabia disso? Eles morrem de fome. E o país, o nosso país, está por um triz, meus amigos. Por um triz. E como já vimos anteriormente, nada do que está acontecendo é por acaso. Foi tudo minuciosamente planejado. Continuando aqui, a conferência de 2004, pulei aqui uma frase ainda. Quando se reúnem, ninguém de fora tem permissão de aproximar-se do hotel. A elite leva seus próprios cozinheiros, garçons, teleoperadoras, secretárias, faxineiras e pessoal de segurança que os atendem junto ao molde do hotel que superou o processo de investigação prévio. A conferência de 2004, por exemplo, teve lugar no Grand Hotel de Lier-Borromée, na Stresa, Itália, com 174 impressionantes habitações decoradas ao estilo Belle Époque, Impero ou Maggiolini, esplêndidos tecidos e magníficas lamparinas de Murano em qualquer parte. A maior parte das habitações dispõe de um balcão privado. Os banheiros estão forrados de mármore italiano e contam com uma luxuosa banheira de hidromassagem. Tratam-se de suítes esplêndidas, nas quais não faltam quadros, estátuas e tudo que a arte possa oferecer. As habitações são pagas pela organização, o grupo Bilderberg, ao modesto preço de 1.200 euros por suíte. Isso em 2004. Agora deve estar custando pelo menos quase o triplo disso. A refeição corre a cargo de um chefe agraciado com 3 estrelas, da guia Michelin. Um dos critérios na hora de escolher o hotel é a disponibilidade dos melhores cozinheiros do mundo. Outro é o tamanho da cidade. Deve tratar-se de núcleos urbanos pequenos que permitam afugentar-se de olhares curiosos dos habitantes das grandes cidades urbanas. As pequenas cidades têm a vantagem adicional de permitirem a presença de assistentes pessoais, armados até os dentes sem recato. Ninguém pergunta. Todos os serviços, telefone, lavanderia, cozinha, estão pagos. Um membro do pessoal do Trianon, Palácio de Versailles, explicou-me que em 2003 a fatura de telefone de David Rockefeller subiu para 14 mil euros em 3 dias. Segundo uma fonte que também participou da conferência, não seria nada exagerado dizer que um desses festivais globalizadores de 4 dias custam 10 milhões de euros. Mais do que custa proteger o presidente dos Estados Unidos ou o Papa em uma de suas muitas viagens internacionais. É óbvio
Nem o presidente, nem o Papa são tão importantes quanto o governo na sombra, ou seja, o shadow government, que dirige o planeta. O grupo Bilderberg organiza 4 sessões diárias de trabalho, 2 pela manhã e 2 pela tarde, exceto aos sábados, quando só há uma reunião vespertina. No sábado pela manhã, entre as 12 e as 15 horas, os membros do grupo jogam golfe ou nadam, acompanhados por seus assistentes pessoais. Fazem excursões em seus helicópteros. A presidência da mesa de trabalho segue uma ordem alfabética rotatória. Um ano, Umberto Agnelli, ex-presidente da Fiat, senta-se à frente. No ano seguinte, Klaus Zumwinkel, presidente do Deutsche Post Worldnet AG e Deutsche Telekom, que é a mesma empresa dona da T-Mobile, daqui dos Estados Unidos, ocupa seu lugar. Os Estados Unidos é o país com mais participantes devido a seu tamanho. Cada país envia, normalmente, uma delegação de 3 representantes, um industrial, um ministro ou um senador, e um intelectual ou editor. Países pequenos, como a Grécia e a Dinamarca, dispõem no máximo de 2 assentos. As conferências reúnem normalmente ao máximo de 130 delegados. 2/3 dos presentes são europeus. O resto procede dos Estados Unidos e Canadá. Os participantes mexicanos pertencem a uma organização irmã menos poderosa, a Comissão Trilateral. 1/3 dos delegados são políticos e 2/3 restantes representantes da indústria, das finanças, da educação, dos sindicatos e dos meios de comunicação. A maior parte dos delegados falam inglês, embora a segunda língua de trabalho seja o francês. Agora eu vou mostrar para vocês onde entra o Brasil nisso tudo. Onde entra o Brasil nisso tudo, Gustavo? Está aqui, ó. Tomar um pouquinho d'água. – 313 pessoas acompanhando aí pelo FoiceTube. Muito obrigado pela sua audiência e também pela sua paciência. Diz aqui, uma reportagem de 3 de junho de 2011. Diz assim: reunião do Clube Bilderberg na Suíça, semana que vem, discute liberação da maconha. Tá aqui. Reunião do Clube Bilderberg na Suíça, semana que vem, discute liberação da maconha. Essa reportagem foi escrita numa sexta-feira, 3 de junho de 2011. Aí diz assim: cidadãos suíços preparam uma mobilização de protesto contra a reunião anual de um dos mais poderosos grupos de poder da nova ordem mundial, o Clube Bilderberg. Promove mais um encontro, quase secreto, no cantão Graubünden, em St. Moritz, de quarta-feira e domingo da semana que vem, de 8 a 12 de junho. Como de costume, o evento é fechado à imprensa e tem pouca divulgação na mídia tradicional. No ano passado, ocorreu em Sitges, na Espanha, quase despercebido dos olhares profanos. Um dos temas mobilizadores do encontro deste ano será a estratégia global, preste atenção, a estratégia global para que os dirigentes dos países sejam convencidos a estudar medidas heterodoxas como a legalização da maconha. Gustavo, até nisso eles se metem. Porque gera dinheiro. Tudo que gera dinheiro eles estão metidos. Aí você vê que, por exemplo, o Caio, Retorno de Jedi, herege Fábio, defende a liberação da maconha. Ele diz que a maconha está mal classificada. Ele e os filhotinhos dele defendem a liberação da maconha. Eu não sei se ele sabe, mas ao defender tal praga, ele está também rezando pela cartilha do grupo Bilderberg. Aí você vê que o Uruguai foi o primeiro país da América do Sul que também liberou o uso da maconha. Aqui nos Estados Unidos começou com o Colorado, agora na capital Washington DC e mais recentemente na Califórnia. Então o que é isso?
Vamos ver mais adiante. Diz assim, um dos temas mobilizadores do encontro deste ano será a estratégia global para que os dirigentes dos países sejam convencidos a estudar medidas heterodoxas, como a legalização da maconha, sob o pretexto de enfraquecer o poder do crime organizado. Quer dizer, vamos liberar a maconha que aí diminui o consumo. Essa é a visão da esquerda. Veja bem, veja como esse pessoal... Está correndo aqui a bebida. Veja como esse pessoal é doente. Vamos liberar a maconha e diminuir o consumo. Que mais? O homem não nasce homem, mulher não nasce mulher, mas o gay já nasce gay. Não é assim? Então vejam a doença que esse pessoal tem contaminado, talvez, o seu filho, a sua filha, que você se sacrificou para enviar para uma faculdade, e está lá aquele professorzinho de esquerda, melancia, né? Verdinho por fora, mas vermelhinho por dentro, fazendo a cabeça do seu filho e da sua filha. Homem não nasce homem, mulher não nasce mulher, mas gay já nasce gay. Vamos liberar a maconha, porque liberando a maconha diminui o consumo, diminui o crime. Mas não vamos liberar as armas, porque liberando as armas aumenta a criminalidade. Olha, a gente ri. Eu tô aqui rindo, mas com vontade de dar um soco em alguém. Esse é o meu desejo. Então tá aqui, ó. Como a legalização da maconha sob o pretexto de enfraquecer o poder do crime organizado. Há uma semana da reunião do Clube Bilderberg, quando a oligarquia financeira transnacional e seus gerentes controladores se juntam para trabalhar novos projetos de engenharia social. A Comissão Global sobre Políticas de Drogas exortou os líderes internacionais a adotar uma nova abordagem para as drogas. O papo é substituir a estratégia atual de criminalização rígida das drogas e prisão dos usuários, ao mesmo tempo combatendo os cartéis criminosos que controlam o tráfico. Agora, senta para vocês não caírem, senta, toma um pouquinho d'água, vamos fazer uma pausa. Respira fundo. Ussa! Fazem parte da comissão, quer dizer, da comissão que iria propor a legalização da maconha. Fazem parte da comissão o ex-presidente brasileiro Fernando Henrique Cardoso, o atual primeiro-ministro grego George Papandreou, o ex-secretário-geral da ONU Kofi Annan, o empresário britânico Richard Branson e o ex-secretário de Estado norte-americano George Shultz. Outros membros da comissão incluem o ex-presidente mexicano Ernesto Zedillo, a ex-presidente suíça Ruth Dreyfus, o ex-presidente colombiano César Gaviria e o ex-presidente do Federal Reserve dos Estados Unidos Paul Volcker. Todos seguem a linha do diálogo interamericano, Inter-American Dialogue, que é um dos braços de formulação teórica e operação da cúpula Bilderberg. Além da engenharia social para a maconha, outro ponto importante da reunião do clube de Bilderberg será o desenho do cenário de crise para a Europa, que pode atingir mais fortemente os Estados Unidos e demais países a partir do ano que vem. Agora preste bem atenção. Essa reportagem foi escrita no dia 3 de junho de 2011 e a reunião começaria do dia 8 ao 12 de junho. Quer dizer, estamos falando de algo há 7 anos atrás. E eles já estavam planejando a crise na Europa através dessa invasão dos refugiados. Vocês estão vendo? Está claro? Ou é necessário que se desenhe o que está acontecendo? E olha que eles estão até usando a maconha. Até o Fantástico mostrou que crianças que sofrem de ataques de epilepsia, que ao tomarem, né, o negócio lá da maconha, ficavam calmas, sereninhas, tranquilas.
Olha aí, pessoal. Preto no branco, diante dos nossos olhos. Diante dos nossos olhos. Estou aqui já quase 1 hora falando. 1 hora falando, mostrando a realidade. Olha o Fernando Henrique, ex-presidente. O socialista fabianista do Fernando Henrique. O homem que, segundo a Joyce Maionese Hasselman, a fabianista Maionese Hasselman, um homem à frente do seu tempo. Tá aí, pessoal. Alguma dúvida? Isso mesmo, Antônio P. Santana. Todos fantoches. Esse pessoal, todos fantoches. Tá aí. Olha o envolvimento do Brasil. Olha o envolvimento do Brasil. Por isso eu digo, e tem gente que fica com raiva de mim, se a bruxa maçônica tivesse ganho a presidência desse país, já era, meus amigos. O Eterno teve muita misericórdia desse país, colocando o cabelinho de espiga de milho lá na Casa Branca. Muita misericórdia. Muita misericórdia. Porque se aquela bruxa maçônica luciferiana, adoradora de Moloque, tivesse ganho, já era os Estados Unidos. Já era. Volto a repetir. Se não houver uma intervenção militar no Brasil, você tem condições, vende seu carro, vende a sua casa, o que você puder vender, sai fora. Sai fora. Porque você não terá mais nenhum direito, nem a sua propriedade será sua, porque eles querem acabar com o direito de propriedade. Sai fora. Se não houver uma intervenção militar, não pense que a eleição vai solucionar o problema. Vocês viram a cara daquela rã da barriga vermelha do Gilmar Mendes andando lá em Portugal, 2 senhoras o reconheceu, e ele foi reconhecido por 2 senhoras, e elas começaram, o senhor não tem vergonha não de fazer o que está... E o safado rindo, com aquela cara de deboche. Eles sabem o que estão fazendo. E eles estão ganhando muito dinheiro para fazer o que estão fazendo. Muito dinheiro. Olha aí o Molusco. Um dia antes, vai viajar. Vai para um país lá no continente africano, um país muçulmano no continente africano. Vai para a Etiópia, se não me engano. E se for condenado, vocês acham que ele vai voltar? Porque dali da Etiópia ele pode ir para a África do Sul. África do Sul ele pode ir para qualquer outro país onde ele tem conhecidos. O circo já está montado. Os artistas gravaram vídeo. O Bono Vox, o líder do U2, disse que virá ao Brasil para o julgamento dele. O circo já está montado, pessoal. O circo já está montado. Olha aí a Rede Esgoto apoiando aquela Valéria Monteiro. Surgiu do nada. Uma péssima jornalista. Eu lembro muito bem dela. Gaguejava, não tinha uma boa dicção. Só era bonita. Mas não tinha nenhum talento. Olha a campanha política que o Tucano do Luciano Huck fez no programa lá daquele gordo enjoado chato. Caldeirão do Faustão. Né, juntando os 2 nomes, os 2 programas. Onde ele disse... Não existe nem direita nem esquerda. Quer dizer, relativizando tudo. Não existe direita. Esquerda no país é o que está comandando. Nós já somos um país comunista. O Brasil já é um país comunista. Eles criaram essa Constituição fabiana e foram pouco a pouco modificando a mesma para colocar do jeito que está, para que eles se perpetuem no poder. E aí vem a pessoa acreditar que o Bolsonaro, caso seja eleito em 4 anos, vai fazer algo. Com o país todo engessado, sendo vendido para os chineses. É ser muito inocente. É ser muito inocente. Aí. O homem à frente do seu tempo. Vocês lembram disso? Que a Maionese Hasselman disse isso? Vocês lembram?
Voltando aqui para o livro, diz aqui, a regra do Chatham House. O Royal Institute of International Affairs foi fundado em 1919, depois dos Acordos de Paz de Versalhes, e tem sua sede na Chatham House de Londres. Na atualidade, se usa o nome Chatham House para referir-se a todo o instituto. O Royal Institute of International Affairs é o braço executivo da política da monarquia britânica. A regra do Chatham House consiste em que os participantes de uma reunião podem divulgar a informação que se gerou nela, mas devem guardar silêncio a respeito da identidade ou filiação de quem a tem facilitado. Tampouco se pode mencionar que tais deles procedem de um dos encontros do Instituto. Os globalizadores não só querem evitar que saibamos o que é que estão planejando, mas sim também pretendem passar desapercebidos. A regra do Chatham House permite que a gente fale a título individual, sem representar as instituições nas quais trabalha. Isto facilita o livre debate. Estamos acostumados a sentir-se mais relaxados, se não se menciona e deixa de preocupar-se de sua reputação ou das implicações de suas palavras. Bom, vou pular um pouquinho aqui e deixa eu abrir uma outra página aqui, porque eu não quero falar muito, já que é um livro muito extenso. E vamos falando por partes. Já tem 1h05 de Hangout e espero que vocês estejam desfrutando do mesmo. Só um momentinho, deixa eu somar esse pessoal aqui. Muita gente pedindo aqui para ser adicionado como amigo, já está. Deixa eu abrir aqui a minha página. Tá aí a transmissão ao vivo pela minha página e algumas postagens que eu fiz hoje. Bom, antes de terminar esse Hangout, como já disse, eu não quero estender muito, eu quero fazer um comentário sobre esse livro aqui, que em breve vamos também estar comentando sobre o mesmo. Illuminati, Fatos e Ficção. Tá aqui, esse livro. Do Mark Dice. Ele tem um canal também no YouTube. É bom até para quem quer praticar o inglês. Canal muito bom. Eu sou inscrito do canal dele. E deixa eu só apagar isso aqui e vou fazer um comentário importante. Deixa eu ver onde está. Muito bem. Sobre essa reportagem aqui que eu coloquei, vocês podem ver aí na tela, que é o atual secretário das Nações Unidas, o português socialista do Raul Guterres. Ele disse assim: o novo secretário das Nações Unidas revela plano para promover a migração global em massa. Então eles querem acabar com a Europa. Eles simplesmente querem acabar com a Europa. E por que esse interesse em acabar com a Europa? Por que esse interesse, Gustavo? Como nós vimos, e eu tenho que terminar de fazer a terceira parte do Hangout, o plano eugenista Callard, depois você dá uma olhadinha lá na primeira e segunda parte, diz que a raça do futuro seria o mestiço, mais ou menos assim, da cor do egípcio. E nós sabemos que o Egito é um país cuja religião oficial é o islamismo. Então eles querem, para uma parte do mundo,
utilizarem a ideologia de governo da China, que é um país comunista, ainda que de capital aberto, e também aproveitando-se do Islã para provocar o caos. O Islã, o caos social, e o comunismo, o caos financeiro, a quebra de todas as bolsas de valores, a propriedade privada, investimentos, tudo, absolutamente tudo. E o Islã para trazer a violência, o medo, o pânico. Na Suécia, as mulheres não saem mais às ruas à noite. Então eles querem fazer isso. Vou voltar aqui a tela para mim. E tudo isso, meus amigos, tem uma razão de ser. E essa razão é de justamente implementar o medo, inserir o medo no coração de cada pessoa. Quando ocorreu aqui aquele suposto ataque às Torres Gêmeas, no dia 11 de setembro de 2001, aquele dia foi um divisor de águas. O mundo nunca mais voltou a ser o que era. Nós podemos dividir a história da humanidade, a história moderna, entre o antes de 2001 e depois de 2001. Com medo de novos ataques, com medo das células radicais jihadistas, que existem, e muitas aqui nos Estados Unidos, o George Bush, juntamente com o seu governo, com o seu gabinete, eles proclamaram o Patriot Act, quer dizer, o ato patriota, em que o povo americano, de muito bom grado, como procurar uma palavra aqui que se encaixe bem, rendeu gratuitamente todos os seus direitos, o direito de expressar-se livremente, o direito de ir e vir, o direito de pensar, o direito à privacidade. O povo americano entregou tudo isso nas mãos do governo. E de lá para cá, esse ato patriota foi desenvolvido e melhorado. E o ponto que eu quero chegar é o seguinte: você tem uma conta no Facebook? Saiba que, como eu já falei na semana passada em 2 vídeos, no Vale do Silício, ou Silicon Valley, onde estão as grandes empresas de tecnologia, Yahoo, Apple, Facebook, com exceção da Microsoft, que está no estado de Washington, mas as grandes empresas de tecnologia, startups também, o Twitter está lá, o Instagram e etc. O Facebook tem um prédio que pouca gente conhece, chamado Building 8, ou seja, Edifício 8. E nesse edifício são desenvolvidos os futuros softwares ou aplicativos de empresas que o Facebook comprou, porque o Mark Zuckerberg, ele não é dono somente do Facebook. O Facebook comprou também essas pequenas startups, essas companhias recém-começadas. E as grandes empresas fazem isso, a Apple também faz isso, a Samsung também faz isso. E eles já desenvolveram, está em fase de testes, 2 coisas para o Facebook. A primeira é um canal de chat, onde as pessoas poderão conversar, etc. Mas, Gustavo, até aí, qual a novidade disso? A novidade disso é que eu não sei se usará, por exemplo, a câmera do computador da pessoa, juntamente com o microfone, ou já virá com uma câmera embutida. E isso, meus amigos, é monitoramento para saber quantas pessoas tem na família e, de acordo com fazendo ping do endereço IP da câmera, pode saber exatamente onde a pessoa mora. Mas o pior de tudo, ou seja, a cereja no bolo, será o desenvolvimento de um programa de controle mental.
E eu denunciei isso tão pronto, essa notícia vazou e tornou-se de conhecimento público. Um controle mental. Como será, Gustavo? Como se dará? Bom, ainda não existem muitos detalhes. Mas, se você tiver curiosidade, dá uma olhadinha no meu canal sobre um hangout que eu fiz. E vou falar muito, porque aqui está, nesse livro. Projeto MK Ultra. M de Maria, K de Kátia, né? de Kátia, Ultra. Ou Projeto Monarca. E aí vocês vão se inteirar de muitas coisas. Como esse projeto, que foi desenvolvido por cientistas nazistas, que foram empregados na NASA e também na CIA. E como esse projeto se utiliza de atores, atrizes, cantores, cantoras, para que levem mensagens subliminares, mensagens luciferianistas, satanistas, para alcançar os jovens, principalmente os seus filhos. E o FaceTube, ou melhor, o Facebook, eles estão desenvolvendo uma coisa que eu estou pesquisando e em breve vou fazer um hangout sobre isso também, chamada inteligência artificial, que servirá para escravizar a humanidade. Segundo especialistas americanos, em 10 anos, daqui a 10 anos, se é que teremos mais 10 anos, 30% dos trabalhos que hoje são realizados por seres humanos serão realizados por robôs. Vocês já viram que cada dia praticamente é robô polícia, aquela Sofia, aquela robô Android que ganhou a cidadania saudita, cachorrinho robô, tudo robô, robô limpa a casa, como aqui tem aquele iRobot, que você, se tem uma casa de piso, você liga e ele limpa a sua casa. Tudo é robô. Então, para terminar esse hangout, eu vou traduzir o que está aqui na página 17 desse livro. E desculpe por ter passado de 1 hora de hangout. Não era a minha intenção, mas eu creio que está sendo de grande proveito. Está aqui. Sobre esse livro aqui, do Mark Dice, The Illuminati, Fatos e Ficção. Agora, por favor, né, usa a sua cabeça. Pô, esse cara aí, como é que ele sabe tanto de Illuminati? Ele era um ex-Illuminati, coisa e tal? Não, eu não sou, não preciso ser Illuminati para saber sobre ele. Por isso, eu compro livros e leio. A maior parte da informação distribuída a respeito dos Illuminati vem dos Cavaleiros Templários, dos maçons e da Illuminati, da região Bavária Illuminati, fundada na Alemanha em 1776. É importante notar que, essencialmente, o mesmo tipo de organização que tinha existido antes por centenas de anos, e se não, talvez milhares de anos. Os Cavaleiros Templários, cuja data vão de 1100, e dos maçons, já no final dos anos 1500. Mas antes dessas organizações tivessem sido formadas, sociedades secretas, as quais possuem supostos segredos de conhecimento, tinham existido muito antes e cresceram depois, até se tornarem novos e mais sofisticados grupos. Conhecimento tem sido a fonte do poder e isso vem do Antigo Egito e Grécia. Grupos de homens tinham um certo conhecimento ou mantinham um certo conhecimento para eles mesmos e somente o revelavam para outros a fim de aumentar o nível dentro do qual eles eram chamados mistérios ou escolas de mistérios. Como ciência, medicina e a arte foram desenvolvendo-se e novas descobertas foram sendo feitas, os adeptos ou iniciantes dessas escolas de mistérios foram os mesmos que propagaram esse conhecimento. Essas organizações foram frequentemente
transformadas nas mais... essas organizações foram frequentemente transformadas e formaram os homens mais brilhantes da sociedade. A escola de mistério também serviu como método para a iluminação espiritual. Místicos espirituais, princípios místicos espirituais foram ensinados e aprendidos na forma de rituais e cerimônias, como um caminho para convergir para um significado alegórico dos iniciantes. Com essas escolas de mistério, não podem, assim como essas escolas de mistério não devem ter facilitado nenhum motivo de doença ou plano, qualquer esquema diabólico contra nenhum dos membros e da sociedade como um todo. Somente entende-se como iniciados mistérios poderiam desenvolver um complexo de superioridade e usar essas organizações para a ajuda deles mesmos em prolongar o poder político e profissional, e bem como as suas agendas. Alguns creem que as escolas de mistério, uma vez, tinham os padrões mais altos, levando em consideração o caráter e a integridade dos seus membros. E eles foram lentamente corrompidos, e tais virtudes foram substituídas por... como é que é selfishness? Egoísmo e também pelo mal. Então vejam bem, tudo, pessoal, se tem uma coisa que eu guardo comigo e trago até o dia de hoje, é o seguinte: meu falecido pai me disse o seguinte: meu filho, quer conhecer uma pessoa? Tá chorando porque quer a garrafa d'água, o Bunny, meu amigo Bunny está aqui. Quer conhecer uma pessoa? Dá dinheiro e poder a essa pessoa. Então tudo é feito com o intuito de se conquistar dinheiro e poder. Por isso que a palavra do Eterno diz que o amor ao dinheiro, que traduzindo significa adoração a Mamon, Mamon é o deus do dinheiro, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Por dinheiro a pessoa mente, por dinheiro a pessoa rouba, por dinheiro a pessoa mata, por dinheiro a pessoa trai, por dinheiro a pessoa faz de tudo. Faz de tudo. Ontem nós fomos ao cinema, um filme chamado The Commuter, com o Liam Neeson, que é um cara, um ator excelente. E ele era um ex-policial, saiu da polícia e foi vender seguros. E por 10 anos ele fazia viagem de ida e volta em um trem. A esposa o levava até a estação, ele pegava o trem, ia para o trabalho. Ele morava numa área assim, retirada do campo, e trabalhava na cidade. Então a esposa o levava à estação do trem para que ele fosse pegar o trem e fosse para o trabalho. Até que ele foi despedido, e já com 60 anos de idade. E aí no trem apareceu uma mulher para ele e fez uma proposta para que ele ganhasse $25 mil e descobrisse uma pessoa dentro daquele trem, e ele seria, ao descobrir a pessoa, receberia mais $75 mil, fazendo um total de $100 mil. E desempregado, 60 anos de idade, tendo que pagar a hipoteca da casa, o filho iria para a universidade aqui não é barata. Então ele resolveu fazer aquilo e ele quase perdeu a vida. Veja o filme e aí você vai chegar à conclusão: o dinheiro é a raiz de todos os males. Por isso, se você, para ser abençoado, tem que pegar um envelope, dar tudo que você tem, 13º, fundo de garantia, saiba que as bênçãos do Altíssimo não são compradas, são conquistadas. O Eterno está mais preocupado em ver o seu caráter, em saber quem você é, do que o que você tem.
Ele está mais preocupado em saber quem você é do que saber o que você tem. Se você tem uma casa linda, um carro do ano, um computador poderosíssimo, isso não vai te salvar, meu amigo. Nós somos a última geração. Eu gostaria, não tinha programado isso, mas antes de terminar esse hangout, aproveitando a oportunidade para fazer uma oração. E se você quiser juntar-se a mim e a muitos que neste momento estão acompanhando esse hangout, já quase 400 pessoas acompanhando esse hangout, se é possível, onde quer que você esteja, dê a mão à sua esposa, ao seu marido, aos seus filhos, a pessoa que está aí com você, tá bom? E vamos falar com o nosso Pai. Quem sabe, hoje é o dia que Ele escolheu para que o seu nome seja posto no livro da vida. Pai eterno e amado, em nome de Yeshua, queremos agradecê-lo por mais um hangout, em que eu tenho a certeza que tudo que foi dito aqui, tudo que foi comentado, não saiu, como de fato não, da inteligência do Gustavo, mas foi o teu Espírito quem trouxe esta pessoa até aqui. Pessoa essa a qual não posso vê-la. Muitos estão no Brasil, outros acompanham de um outro continente, seja o continente africano, continente europeu, asiático, da Oceania, não importa. O Senhor não precisa de passaporte para visitar essa pessoa onde quer que ela esteja, ainda que seja no lugar mais longínquo da terra. O Senhor não precisa de um visto, de uma aprovação da alfândega, de um departamento de imigração para visitar o coração desta pessoa neste momento. Como diz a tua palavra no livro do Apocalipse, eis que estou à porta e bato. E aquele que abrir a porta do seu coração, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Pai eterno, eu sei que neste exato momento não são poucos os corações que estão abertos. Mães que oram com as mãos postas sobre a cabeça do seu filhinho, da sua filhinha. Pais, chefes de família, que também oram abraçados às suas esposas, aos seus filhos. Porque nós somos a última geração. E os dias que estão por vir serão dias difíceis. Dias de amargura, de ranger de dentes. Dias em que o mundo vai gemer. Dia em que as pessoas que não te conhecem, as pessoas que não estão nem aí para a manifestação da tua vinda, ficarão procurando respostas às suas perguntas, sem entender o que está acontecendo, sem se dar-se conta de que o Senhor está bem próximo, com a mão estendida, pronto para ajudar, pronto para salvar, pronto para escrever o nome dessa pessoa no livro da vida e apagar os pecados, a multidão de pecados, assim como o Senhor fez, não somente comigo, mas com todos aqueles que um dia se chegaram a ti, se aproximaram e se prostraram diante de ti, reconhecendo que dependem da tua salvação. A própria Maria, tão venerada pelos católicos, foi humilde, sim, em dizer: a minha alma se alegra e se regozija em meu Deus, meu Salvador. A própria Maria necessitou de um Salvador. Ela não foi arrebatada. Ela não foi assunto aos céus porque ela morreu. Porque ela teve outros filhos e filhas. Mas o ungido do Altíssimo, o ungido pelo qual importa que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, esse foi especial, é especial. E está agora
aí na sua casa, meu amigo. Sim, Ele está aí agora na sua casa. Ele está tocando a porta do seu coração, pedindo permissão, porque Ele é educado. Ele não é um intrusão. Ele não invade. Ele pede para entrar. Abra a porta do seu coração. Reconheça-o como seu único e suficiente Salvador. Reconheça que você é um pecador e, como tal, precisa da salvação que não vem através de livros, que não vem através do dinheiro, que não vem através da caridade, de ser bom, mas vem através da aceitação do nome que está acima de todo e qualquer nome. O nome pelo qual todo ser humano importa pronunciar e por ele ser salvo. O nome que profetas gostariam de pronunciar, mas que infelizmente não viveram o suficiente. E esse nome é Yeshua Mashiach. Aleluia. Eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço porque mesmo sendo um bando de pecadores, o Senhor, através da sua infinita misericórdia e graça, nos concede o perdão, nos lava de todos os nossos pecados e nos converte mais alvos que a neve. O Senhor nos purifica e ainda que o diabo tente contra a nossa vida, ainda que o diabo tente apontar o dedo para criticar-nos, o Senhor já pagou o preço. O Senhor já levou sobre si as nossas dores, as nossas aflições. Por isso, eu não aceito que esta pessoa esteja doente, gastando um dinheiro que não tem com remédios, sendo usada como cobaia dessa máfia farmacêutica, que para enriquecer-se estão cada vez mais tornando as pessoas doentes, adoecendo as pessoas. As vacinas, os rastros químicos, os alimentos geneticamente modificados. Meu Pai, salva o teu povo. Livra o teu povo da seta que voa de dia, do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, das armadilhas do dia mau. Livra o teu povo. Acorda-te, ó Pai, que está escrito que o justo jamais seria desamparado. E o justo é aquele que vive pela fé. E fé é uma certeza. Certeza de coisas que se esperam. Convicção de fatos que não se veem. E eu creio, Pai, que o Senhor há de se manifestar para esta pessoa. Que o Senhor há de livrar essa pessoa. Eu te peço por aquelas pessoas que me escreveram que estão sem trabalho. Pai, abre uma porta. Não uma porta qualquer, uma birosca. Abra a porta que essa pessoa possa viver do seu trabalho, do suor do seu trabalho. Porque escrito está que digno é o trabalhador do seu salário. Então abençoa esta pessoa ainda esta semana, Pai, com um trabalho. Perdoa-nos se nós não sabemos te louvar como o Senhor merece. Mas eu faço minhas as palavras do salmista, que disse: bendize, alma minha, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Que todo o meu corpo, que qualquer parte do meu corpo e do corpo dessa pessoa venha bendizer a tua alma e o teu santo nome. Em nome de Yeshua Mashiach. Amém e graças a Deus. Graças a Deus, graças ao Pai. Muito obrigado a todos que participaram, você do Twitch, vocês que estão acompanhando pela página no Brasil, de fora do Brasil, pela minha página do Facebook, aos amigos que estão aqui, o Carlos Neri, Lu, Jus MC, Luísa, Anne Nascimento, Hilário Ronick, Janilda Ribas Leal, Última Esperança São Nossas Crianças, Denilson Salvador, Liliane Russa, Luzia Santos,
Fernando Cardoso, família 5%. Um beijão no coração de vocês. E quinta-feira estaremos de volta às 22 horas, porque eu estou aqui hoje cedo, porque feriado, não trabalhei, mas quinta-feira, às 22 horas, ou seja, 19 horas aqui na Flórida, 22 horas aí, horário de Brasília, estaremos ao vivo e a cores, mais uma vez, com outro Hangout do seu, do meu, do nosso canal 4SA Flórida. Amanhã, indo para o trabalho, mais uma carta Illuminati, esteja atento. E outra coisa, como eu já anunciei, eu vou sair do Facebook, eu não vou me submeter a esse controle mental, e já estou estudando a possibilidade de criar um website para que a gente se mantenha em contato, tá bom? E me permitem mais um minuto, antes de terminar esse Hangout. Pessoal, vou mostrar para vocês a minha biblioteca. Eu já tentei compartilhar aqui através do Facebook, mas não pude. Não me deixou. O Google Plus não me deixou. Tá aqui. Espero que dê para ver. Vou esperar aparecer ali. Muitos livros que talvez você não encontre em livrarias, e à medida do possível eu vou disponibilizando para que vocês não somente baixem, mas leiam, porque conhecimento é poder, tá bom? Então, eu tenho quase 100 livros aqui, se não me engano, e vou pouco a pouco disponibilizar os mesmos para vocês. May Yeshua bless each one of you. See you soon. Tchau. No Brasil, de fora do Brasil. Muito boa noite para todos os amigos da página no Brasil, de fora do Brasil. Boa tarde para você que acompanha desde aqui dos Estados Unidos. Bom dia para você que acompanha desde a Ásia e Oceania. Muito boa noite para aqueles que estão na Europa e também no continente africano. Eu sou Gustavo e aqui estamos ao vivo e a cores com o meu, nosso canal 4SA.